Bom, então, o que me cabe discutir hoje são essas arboviroses de interesse atual no Brasil, e eu incluiria neste primeiro momento a febre do dengue, a febre chikungunya e a zika virose. O roteiro da apresentação, num primeiro momento, eu acho interessante nós discutirmos como que se dá a introdução do zika vírus no contexto brasileiro onde já circulavam esses outros arbovírus, ou flavivírus. Vamos depois partir especificamente para detalhar alguns aspectos da zika virose, do ponto de vista da sua introdução, dos seus aspectos epidemiológicos de interesse, clínicos de interesse, e por fim, compartilhar um pouco das nossas angústias do ponto de vista da abordagem diagnóstica, que ainda hoje padece de muitas limitações. E por fim, tentar fazer uma síntese, porque como a professora Ana Lúcia bem apontou, se fala muito sobre essa doença, mas por vezes as informações são desencontradas e nós, na verdade, nem sempre temos certeza do que nós estamos falando. Então, na verdade, eu tentei sintetizar quais são os fatos e quais são as dúvidas e para finalizar, apresentar aos senhores, em primeira mão, algo que foi concluído esta semana, que é o plano de enfrentamento da epidemia de zika vírus no nosso sistema HC-FIMUSP, um trabalho bastante exaustivo que só foi levado a cabo com sucesso a partir da criação de um grupo técnico assessor da diretoria clínica para tratar deste assunto, que incluiu especialistas das várias disciplinas do HC-FIMUSP envolvidas ou potencialmente envolvidas nessa questão. Então, do ponto de vista do contexto, eu acho que o primeiro aspecto que nós temos que salientar é que nós vivemos num país onde o dengue é uma doença extremamente importante em saúde pública. Na verdade, não é só o Brasil que se encontra nessa situação. A dengue é uma doença hoje de importância em saúde pública global, mas no âmbito brasileiro, essas três curvas nos apontam a situação nos últimos 3 anos, e nós podemos ver claramente aqui a dimensão da epidemia no ano passado. No ano passado, durante várias semanas epidemiológicas, é bom nós destacarmos que vários dos dados que eu vou apresentar provêm do Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e esse sistema trabalha com semanas epidemiológicas. Então, nós vemos nesse gráfico a semana 1, que é a primeira semana de janeiro, até a semana 52, que é o final de dezembro do ano passado, e dos 3 anos que estão aqui representados. Então, nós podemos ver que há sempre uma sazonalidade, que é com um pico epidêmico que ocorre entre os meses de março e maio em todo o país. Essa sazonalidade é mais nítida na região sudeste, menos nítida na região nordeste, mas mesmo assim na região nordeste ainda existe alguma sazonalidade. Mas percebam a diferença da situação entre o ano de 2014 e o ano de 2015. No ano de 2015, houve várias semanas consecutivas onde, numa única semana epidemiológica, foram notificados mais de 100 mil casos da doença. Então, na verdade, é uma epidemia que assola o nosso país. Percebam que só nas 5 primeiras semanas, esse gráfico se restringe às 5 primeiras semanas epidemiológicas de 2016, 2015 e primeira semana de 2016, já havia um platô de cerca de 40 mil casos por semana. Então, na verdade, há uma expectativa de que a epidemia de dengue este ano, de 2016, possa até mesmo suplantar a de 2015, porque se comparamos as curvas, nas primeiras semanas do ano de 2015 não tínhamos esse número de casos que estamos observando em 2016. Em síntese, só neste ano de 2016, até a semana epidemiológica 5, já foram notificados ao Ministério da Saúde mais de 170 mil casos de dengue. E, curiosamente, quase 60% desses casos provêm da região sudeste. Então, nós habitamos a região que é o epicentro da epidemia de dengue este ano em São Paulo. Onde o Zika vírus foi inicialmente introduzido, a região nordeste, há apenas 15% dos casos de dengue esse ano. Percebam que, se formos trabalhar não com o número absoluto de casos, mas mais corretamente com os coeficientes de incidência, aí desponta a região centro-oeste como aquela mais importante este ano, com 163 casos para cada 100 mil habitantes, seguida de perto pela região sudeste com 112. Mas quando vamos ver os municípios, e aqui estão divididos os municípios de acordo com seu tamanho, vemos que todos os municípios
sejam em qualquer das categorias, menos de 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil habitantes, entre 500 mil e 1 milhão, ou acima de 1 milhão de habitantes, todas as cidades que têm os maiores coeficientes de incidência da doença estão na região sudeste. E percebam a magnitude da epidemia. Se a média da região sudeste, que é uma das mais elevadas do Brasil, é de 100 casos para 100 mil habitantes, em Coronel Fabriciano há 1.600 casos para 100 mil habitantes. E em Campanário, Minas Gerais, 6 mil casos para 100 mil habitantes. Um dado interessante de nós salientarmos é que, se nós fizermos, todos sabemos que há 4 vírus do dengue circulando simultaneamente no nosso país. E como a imunidade conferida por essa virose é tipo específica, teoricamente um mesmo indivíduo poderia ter dengue 4 vezes. O vírus que circula este ano no Brasil, aliás, circulam vários, mas o que predomina este ano é o dengue do tipo 1 em 65% das amostras testadas. O segundo contexto que nós não podemos deixar de lado ou negligenciar é a febre chikungunya. A febre chikungunya foi introduzida posteriormente no Brasil, mas percebam os senhores que entre os anos de 2014 e 2016 ela já está presente como casos autóctones, ou seja, com transmissão local, em 14 unidades da nossa federação. E os municípios aqui assinalados em vermelho nesse mapa são aqueles que concentram o maior número de casos. Como os senhores podem perceber, o estado da Bahia tem a maior concentração de municípios densamente acometidos por essa febre, por essa arbovirose. E foi justamente nessa região, próximo à Feira de Santana, que o vírus foi introduzido no nosso país em 2014. Os números são bem mais tímidos do que da epidemia de dengue, mas mesmo assim devemos prestar atenção a eles. Em 2014 foram cerca de 3 mil casos suspeitos notificados, dos quais mais de 2 mil foram confirmados em laboratório, porém a doença estava autóctone apenas em 4 unidades da federação. No ano passado, no ano seguinte, passamos de 3 mil casos suspeitos para 26 mil casos suspeitos, 10 mil confirmados, ainda há casos em investigação, porque essa investigação pode ser um pouco demorada, e a transmissão local passou de 4 unidades da federação para 14 unidades da federação. Na tabela abaixo, não sei se está bem visível para todos, mas nós já vemos a importância da transmissão do chikungunya autóctone e, na verdade, em todas as regiões do país. Então, houve uma disseminação rápida desse vírus. Até o ano passado, nós estávamos, então, com essa expectativa, que a introdução do vírus chikungunya iria trazer um novo paradigma, talvez de substituição do chikungunya em relação à epidemia de dengue. Porém, na verdade, não foi isso que se observou. O que se observou foi a introdução do Zika vírus e a rápida disseminação do Zika vírus, ultrapassando em números, de forma muito significativa, aquilo que se esperava acontecer com a febre chikungunya. Este mapa mostra a situação mundial, mostrando que tanto os vírus chikungunya como o vírus Zika, até o ano de 2005, tinham a sua circulação mundial restrita a áreas do continente africano e do sudeste asiático. E somente a partir de 2014 é que vai haver a transposição e a introdução de ambos esses vírus para os demais continentes, e aí atingindo de maneira muito destacada o continente americano, como nós vamos ver. Muito bem, vamos agora nos concentrar no Zika vírus. O que é o Zika vírus? O Zika vírus é um vírus transmitido predominantemente por artrópodes. Ele pertence à família Flaviviridae. Nós conhecemos, o vírus da dengue também pertence a essa família. Então, na verdade, nós conhecemos esta família de vírus. Eles são RNA vírus, particularmente o vírus Zika apresenta 2 linhagens, uma que circula na África e uma que circula na Ásia. Já antecipo aos senhores que os isolados que foram introduzidos no Brasil pertencem à linhagem asiática. Então, imagina-se que eles tenham sido introduzidos a partir de populações que migraram ou que visitaram o nosso país procedentes de zonas da Ásia onde o vírus era transmitido. Este vírus não é um vírus reconhecido agora, há pouco. Na verdade, desde 1947 se conhece esse vírus. Ele foi inicialmente isolado na floresta que se chama justamente floresta Zika, por isso o nome Zika vírus, num país africano, do centro da África, Uganda, inicialmente em primatas não humanos.
Mas logo em seguida, alguns anos depois, percebeu-se que ele poderia também infectar humanos. O primeiro caso foi identificado em 1952, na Tanzânia, um país vizinho à Uganda, onde os primatas foram originalmente infectados. Porém, até esse período, e nas décadas subsequentes, os casos humanos de Zika virose foram casos isolados, sem nenhuma importância epidemiológica do ponto de vista global. Passados alguns anos, no ano de 2007, aí passamos a vivenciar o primeiro surto epidêmico de Zika virose. E isso se deu em ilhas do Pacífico, num conjunto, um arquipélago que, na verdade, compõe um país hoje conhecido com o nome de Micronésia. Particularmente a ilha de Iapé, vejam que é um paraíso turístico essa região, não sei se alguns dos senhores já tiveram o privilégio de estar num local como esse, mas ali foi reconhecida a possibilidade de ocorrência de surtos epidêmicos de Zika vírus pela primeira vez há poucos anos atrás. A Micronésia é um país extremamente pequeno, que tem, no total, nas várias ilhas que compõem este país, 11 mil habitantes, e essa é, na verdade, a população de uma única ilha, a ilha de Iapé, e esta epidemia foi descrita de maneira muito detalhada num artigo publicado no New England em 2009. Durante esse episódio, houve inicialmente 185 casos suspeitos. Como que esses casos foram identificados? Foram identificados como uma dengue estranha. Então, na verdade, eram pacientes que inicialmente foram interpretados como tendo dengue por conta das suas manifestações clínicas, exantema, artralgias, conjuntivite, mas posteriormente se viu que, embora a sorologia para a dengue fosse positiva nesses pacientes, amostras de sangue que foram encaminhadas ao Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos revelaram, em 10 de 71 pacientes testados, a presença do genoma de um outro flavivírus, na verdade o Zika vírus. Posteriormente, 49 casos foram confirmados e 50 outros foram tidos como prováveis por falta de possibilidade de confirmação laboratorial. É importante já apontar que a possibilidade de confirmação laboratorial é muito limitada pelo ponto de vista da janela de oportunidades para a detecção do genoma viral no sangue ser extremamente curta, e nós vamos detalhar isso um pouco a seguir. Bom, a partir daí, deste conhecimento, ficou claro na literatura mundial que o período de incubação dessa doença é curto, em geral menor que 2 semanas, mas mais frequentemente menor do que 1 semana, mas que há uma alta taxa de pacientes assintomáticos. Na verdade, hoje se estima que até 80% dos casos sejam de infecção assintomática, o que na verdade dificulta muito a avaliação da dimensão de um surto epidêmico numa determinada região, como é o caso do Brasil. Não sabemos exatamente quantas pessoas de fato foram infectadas. E as manifestações clínicas são variadas, mas elas são bastante semelhantes à febre do dengue. Eu gostaria de destacar entre as manifestações clínicas que foram inicialmente descritas na epidemia da ilha de Iapé, a presença de febre, do exantema maculopapular e da conjuntivite, além de outras manifestações com as quais eu me aterei um pouquinho mais à frente. A soroprevalência estimada na ilha de Iapé foi de 74%. Então, vejam que, embora o número de casos confirmados clinicamente tenha sido pequeno, estudo retrospectivo mostrou que a maioria da população daquela ilha foi infectada, mas apenas 40%, cerca de 40% das pessoas tiveram sintomas. É importante já destacar que não houve nessa epidemia relato de nenhum caso grave ou nenhum caso hemorrágico, diferindo então bastante significativamente do que nós estamos habituados a observar na epidemia de dengue. E a identificação do mosquito vetor foi possível, e naquela região é o Aedes ranceli que foi responsável pela transmissão da doença. É importante destacar que nessa publicação já de 2009 há uma conclusão a respeito da possibilidade de introdução desse vírus em outras regiões do mundo, do ponto de vista da medicina do viajante, com o grande aumento da circulação de pessoas em viagens intercontinentais. Já havia, em 2009, o alerta de que o vírus Zika poderia ser introduzido em outras partes da Oceania ou até mesmo no continente americano.
O elo de ligação entre a Micronésia e o continente americano se dá em duas etapas. Numa primeira etapa, uma grande epidemia, o maior surto identificado até o surto brasileiro, ocorreu na Polinésia Francesa, outro sítio turístico extremamente importante do ponto de vista mundial. E aqui na Polinésia Francesa foram relatadas as primeiras descrições de acometimento neurológico, particularmente a síndrome de Guillain-Barré. Na Polinésia Francesa, foram mais de 8.000 os casos suspeitos e cerca de 400 casos confirmados, mas a estimativa é de que tenham ocorrido, na verdade, 28.000 casos, dado que grande parte das pessoas infectadas não exibiu nenhum sintoma. Nessa ocasião, 72 casos de complicações neurológicas foram descritas, 40 delas sob a forma de síndrome de Guillain-Barré, nos alertando de que essa doença não era, como se pensava a princípio, uma doença totalmente benigna, um exantema com conjuntivite e pouca febre que cedia espontaneamente em poucos dias. Havia necessidade de prestar atenção à possibilidade de complicações potencialmente severas, poderiam levar inclusive ao óbito, embora não tenha havido óbitos nesse surto, por complicações neurológicas. A disseminação pelo Pacífico se dá a partir desse surto descrito na Polinésia Francesa, e aqui nós temos as Ilhas Cook com 900 casos suspeitos, a Nova Caledônia, todas elas ilhas do Pacífico Sul, com mais de 1.400 casos, e finalmente, percebam aqui à direita do mapa, que há a introdução numa sequência temporal bem nítida, essa publicação é de 2014, bem próxima de nós, a introdução do vírus na Ilha de Páscoa, que pertence ao território chileno. E, na verdade, na Ilha de Páscoa houve um surto epidêmico mais recente, em 2014, que se aproxima, então, do continente americano, publicação essa no Archives of Virology de 2015. Na verdade, temos colegas aqui do HC que estavam, coincidentemente, na Ilha de Páscoa durante esse episódio e que voltaram com febre de curta duração e poucos sintomas clínicos que hoje, retrospectivamente, nós queremos crer que possam ter sido casos de Zika virose. Muito bem, na Ilha de Páscoa, que tem cerca de 4.000 habitantes, entre janeiro e maio de 2014, foram colhidas amostras de sangue em 89 pacientes e 51 deles tiveram resultado positivo para Zika vírus no sangue, apesar da janela de detecção da viremia ser extremamente curta, como nós vamos ver. Então percebam que o vírus nitidamente se aproximava de nós, até que, no início de 2015, houve o primeiro relato brasileiro de transmissão autóctone do Zika vírus no Brasil. Nosso colega Dr. Kleber Luz, do Hospital Giselda Trigueiro, o maior hospital de doenças infecciosas de Natal, relatou casos de doenças dengue símile, e percebam que nesses casos a febre era baixa ou moderada ou até mesmo ausente. O exantema maculopapular tinha uma característica bem particular, ele era bastante pruriginoso, poderia acometer palmas e plantas, algo que nós não costumamos observar em outras doenças exantemáticas. Além disso, havia uma presença frequente de conjuntivite, que era um sinal distintivo, e um outro sinal distintivo era a presença de edema articular, sem outros sinais flogísticos articulares, e por vezes, mais do que edema articular, edema periarticular, que na verdade é um sinal que deve chamar a nossa atenção, além de mialgias. Na verdade, as mialgias são, como sabemos, sintomas bem inespecíficos de várias doenças virais agudas. Por ocasião da descrição desses casos em Natal, amostras de 21 pacientes foram encaminhadas ao Instituto Oswaldo Cruz, e aí pela primeira vez se revelou a viremia em pacientes que nunca tinham saído do Brasil para Zika vírus, mostrando de fato o relato de transmissão autóctone da doença no nosso país. O sequenciamento do genoma do vírus identificado do sangue, nessa ocasião em 2 pacientes, demonstrou que o vírus que circula entre nós é da linhagem asiática. O que se deu desde o início de 2015, portanto há um ano atrás, até os dias de hoje? A infecção pelo Zika vírus se disseminou muito rapidamente no nosso país. Neste mapa, os senhores veem a distribuição das unidades da federação que hoje tem relatos notificados de transmissão autóctone da doença, acometendo, como podemos ver, todas as regiões administrativas do Brasil, inclusive e significativamente também o estado de São Paulo. Isso não se deu apenas no Brasil.
Após a introdução desse vírus nas Américas, houve uma rápida disseminação no continente americano, e aqui podemos ver os relatos da Organização Pan-Americana de Saúde até a semana 8 de 2016, ou seja, até o final de fevereiro passado, mostrando que há uma rápida disseminação dessa virose na América do Sul, na América Central, no Caribe e até mesmo no México. Então, na verdade, a doença está plenamente instalada de forma epidêmica nas Américas. Passando ao próximo tema, quais seriam os aspectos epidemiológicos de interesse para nós? A transmissão desse vírus é essencialmente vetorial. O Aedes aegypti é o vetor mais importante no nosso país, mas eu já disse a vocês que há possibilidade de transmissão desse vírus por outros mosquitos do gênero Aedes. Em outras regiões do mundo, como no caso citado anteriormente na Micronésia, não foi o Aedes aegypti o responsável, mesmo porque ele não é tão importante naquela região. Então, na verdade, há um potencial de transmissão por várias espécies de Aedes. E no Brasil nós sabemos que existe um outro Aedes, o Aedes albopictus, que também está bastante disseminado do nosso país, e o que na verdade preocupa é que o Aedes albopictus é muito presente na América do Norte, inclusive no sul dos Estados Unidos, da possibilidade de disseminação nessas regiões também dessa nova Zika virose. Bom, a transmissão vetorial está bem documentada. Há alguns relatos, não sei se os senhores acompanharam na imprensa esta semana, da possibilidade de transmissão por outros insetos, o pernilongo comum, insetos do gênero Culex. Porém, eu adiantaria que ainda não temos nenhuma comprovação da possibilidade do gênero Culex transmitir esse vírus. Isso seria preocupante porque a disseminação de pernilongos comuns do gênero Culex é muito maior do que de Aedes aegypti, inclusive no nosso país. Porém, o que se demonstrou recentemente no Brasil foi a possibilidade de infecção laboratorial de mosquitos do gênero Culex alimentados com sangue infectado com Zika vírus. Não houve demonstração da ocorrência disso na natureza, nem tampouco da possibilidade de transmissão por esse agente. Então, ainda não temos evidência da possibilidade do espectro vetorial de transmissão ir além dos mosquitos do gênero Aedes. Algo que nos preocupa, mas ainda traz alguma necessidade de mais pesquisas, é a possibilidade de transmissão extravetorial, não vetorial. Quais seriam as formas de transmissão não vetorial? 3 delas já foram relatadas na literatura, porém ainda de forma anedótica, com poucos casos. A transmissão transfusional, então isso é extremamente importante, porque se a infecção, como eu disse há pouco, é assintomática na maioria dos pacientes, alguns desses indivíduos com viremia assintomática podem ser candidatos à doação de sangue. Então, na verdade, há necessidade de implantação de uma triagem sorológica de doadores de sangue para Zika vírus, usando testes de biologia molecular, para garantir a segurança da hemoterapia em áreas onde a transmissão de Zika vírus está bem estabelecida. Há relatos na literatura de transmissão perinatal e há também relatos ainda esporádicos de transmissão sexual. Só para salientar, a transmissão perinatal, descrita na Polinésia Francesa, se dá numa mãe doente, na verdade no final da gestação, e que por ocasião do parto apresenta sinais de apresentar o vírus por PCR no sangue, na saliva e no leite. E posteriormente a infecção do bebê, também documentada pelo sangue, pela saliva, pela urina e pelo leite. Então, salientaria aos senhores que há sinais de que possa haver transmissão não vetorial, mas ainda precisamos de mais estudos. Até o momento não se conhece a cinética de excreção viral por esses vários compartimentos corporais. Há necessidade de acompanhar pacientes do ponto de vista longitudinal para saber por quanto tempo o vírus pode ser excretado no sêmen, na saliva, na urina ou mesmo no leite materno. Quais são os aspectos clínicos que nós devemos ressaltar na identificação de casos suspeitos? Eu chamaria atenção para a conjuntivite, como eu já disse, para o exantema maculopapular, que é semelhante a das outras doenças, e para o edema periarticular ou articular. E o aspecto pruriginoso do exantema. Este quadro, não sei se está bem visível, ele procura fazer uma comparação de diagnóstico diferencial entre essas 3 flaviviroses.
o dengue, a zika virose e a febre do chikungunya. Mas percebam que há muita superposição clínica entre essas infecções. Então, na verdade, podem haver alguns sinais, como, por exemplo, a mialgia mais intensa na febre do dengue, a doença articular mais comum no chikungunya, secundariamente no zika e menos frequente na dengue, a dor articular, portanto, mais frequente no chikungunya, o que pode trazer mais casos de febre chikungunya ao pronto-socorro do IOT, o edema periarticular mais intenso no chikungunya e no zika, e muito raro na dengue, a conjuntivite rara na dengue, muito importante no zika vírus, o prurido, muito importante no zika vírus e não nas outras viroses, a plaquetopenia e potencial de manifestações hemorrágicas, importante no dengue e não tão importante no chikungunya e praticamente ausente no zika vírus, e a possibilidade de comprometimento neurológico mais frequente no zika vírus do que nas outras viroses. Mas percebam que, na verdade, nós estamos trabalhando aqui com dados baseados em séries de casos, dados populacionais. Não há, frente a um único caso, a possibilidade de fazer um claro diagnóstico diferencial clínico ou laboratorial. Há necessidade de buscar o diagnóstico específico. Como vamos fazer, então, essa abordagem diagnóstica? Como em qualquer doença infecciosa, e eu sempre digo aos alunos da nossa faculdade, quando discuto com eles estratégias diagnósticas em doenças infecciosas, que para aqueles que já viram aqueles algoritmos de características de personalidade dos alunos de medicina definindo as suas opções de especialidades a seguir na vida profissional, talvez a obsessão seja aquela que caracteriza os infectologistas, ou seja, uma obsessão em demonstrar o agente etiológico. Como todas as nossas doenças têm uma causa necessária para a sua ocorrência, nosso raciocínio diagnóstico é voltado muito diretamente e intensamente à demonstração do agente. Como dizia o nosso velho professor Amato, enquanto não virmos o bicho, não estaremos completamente satisfeitos. Então, obviamente que o primeiro elemento diagnóstico provém da suspeição clínica, pelos dados já apresentados, e pela evidência epidemiológica. Estamos no país onde a doença está de forma epidêmica. Então, obviamente, esta hipótese tem que entrar no elenco das nossas possibilidades. Mas queremos sempre demonstrar o agente. Esta é a nossa obsessão. Quando não podemos demonstrar o agente em infectologia, por vezes temos que nos contentar com o chamado diagnóstico etiológico indireto. Se não vemos o elefante, podemos ver as pegadas do elefante. As pegadas do elefante se baseiam em testes de natureza imunológica que demonstram que o agente passou por aquele organismo. Mas, repito, do ponto de vista obsessivo, a demonstração do agente nos é mais robusta do que a evidência imunológica. E neste caso em particular da zika virose, a evidência imunológica, na verdade, não está nos servindo até agora por conta das limitações diagnósticas que eu já vou apontar. Como vamos demonstrar o agente? Bom, no diagnóstico inespecífico, obviamente, vamos buscar exames como o hemograma, outras alterações bioquímicas, mas, na verdade, os achados são totalmente inespecíficos e semelhantes ao dengue. É verdade que devemos apontar que há, em geral, menor intensidade do acometimento sistêmico e que a plaquetopenia, que é uma marca importante na dengue, em geral está ausente na zika virose. Mas, a par disso, não há grandes elementos no diagnóstico inespecífico que possam nos auxiliar. Temos que demonstrar o agente. O elemento óbvio de demonstração do agente seria a pesquisa do vírus no sangue. A demonstração da viremia, que se dá por técnicas de biologia molecular. Sendo este vírus um RNA, a PCR que vai identificar o RNA viral é uma PCR mais complicada. Na verdade, temos que primeiro fazer esse RNA viral ser convertido num DNA para depois amplificarmos esse DNA e mostrarmos a sua presença. É o que chamamos PCR, precedido por uma etapa de transcrição reversa, ou seja, RT-PCR. Esse exame é extremamente importante, está sendo realizado em laboratórios de referência no nosso país ou em laboratórios privados. Nos laboratórios privados, o custo do exame é extremamente elevado ainda
na verdade, o exame apresenta muitas limitações. A viremia é de curta duração, portanto, a sensibilidade se restringe aos primeiros dias das manifestações clínicas, 5 dias. Isso sem falar de que a maioria dos casos é assintomático. Então, na verdade, obviamente, se o caso é assintomático, ninguém vai atrás desse exame para fazer PCR no sangue. Há hoje evidências de que há presença de genoma viral em outros fluidos, e a urina tem se mostrado uma alternativa. Os dados mais recentes apontam que a virúria por PCR pode ser mais prolongada do que a viremia, podendo estar positivo até cerca de 20 dias. Então, na nossa política do HC, vocês vão perceber daqui a pouco que a pesquisa de vírus na urina foi acrescentada como uma das estratégias para garantir, em alguns casos, uma janela mais longa de possibilidade de detecção diagnóstica. É bom dizer que, na ausência de demonstração do agente, uma alternativa, como eu já disse, seria o diagnóstico de base imunológica, a demonstração da presença de anticorpos contra o vírus Zika. Há duas técnicas bem padronizadas na literatura, os ensaios imunoenzimáticos ELISAs e os testes de imunofluorescência, que são capazes de demonstrar a presença de anticorpos contra o vírus Zika. Mas temos problemas. Este ELISA, que foi desenvolvido pelo CDC por ocasião do surto da Micronésia, na verdade, ele tem reatividade cruzada com outros vírus, particularmente os flavivírus. Então, embora ele seja capaz de detectar anticorpos da classe IgG e da classe IgM, portanto, teoricamente capaz de distinguir uma infecção pregressa de uma infecção aguda, a sororeatividade com outros flavivírus compromete o uso dessa sorologia, particularmente num país onde os outros flavivírus estão circulando. Se, por exemplo, na região Nordeste, temos uma grande porcentagem da população que já teve exposição pregressa ao dengue e que tem sorologia positiva para dengue, IgG antidengue, esses pacientes com IgG antidengue terão uma sorologia positiva para Zika vírus, por qualquer um desses métodos. E isso, na verdade, não significa que a pessoa esteja infectada pelo Zika vírus. Não sei se me fiz claro, mas esse ponto é extremamente importante. Não dá, no momento, para nós nos valermos dos testes sorológicos. Um teste sorológico que na literatura é apontado como de maior especificidade, que na verdade poderia ser confirmatório, é o teste chamado de soroneutralização em placas. Na verdade, esse teste é um teste que exige previamente o cultivo do vírus e depois a adição do soro frente ao material de cultura para ver se os anticorpos eventualmente presentes no sangue são capazes de neutralizar o efeito citopático do vírus visto nessa cultura de células. Então percebam claramente os senhores que esse é um teste que não é factível na rotina diagnóstica. Nós precisamos de cultura de vírus em células, precisamos analisar cada amostra numa placa, como está mostrado nesse diapositivo, com várias células infectadas para demonstrar, depois de um tempo, a neutralização do efeito citopático do vírus. Ou seja, em síntese, estamos sem alternativas imunológicas e estamos com alternativas moleculares para a detecção do genoma viral limitadas do ponto de vista da janela de oportunidades. Como se deu isso na epidemia da ilha de Iapé? Na epidemia da ilha de Iapé, o background daquela população... esqueci de falar, perdão, desculpem, que além do problema da infecção pregressa pelo dengue nos complicar no diagnóstico imunológico, nós temos que lembrar que o vírus da febre amarela é outro flavivírus. E no nosso país, dada a dimensão das áreas de potencial transmissão de febre amarela, uma porcentagem significativa da nossa população encontra-se vacinada contra a febre amarela. Há relatos claros na literatura de que a vacinação pregressa pelo vírus da febre amarela atenuado pode gerar sororeatividade cruzada no teste sorológico que pesquisa anticorpos anti-Zika. Então temos aqui uma exposição pregressa ao vírus do dengue ou uma exposição pregressa à vacina de febre amarela que poderão dar falsos positivos na sorologia do dengue. Então estamos numa situação complicada, do Zika, perdão. Estamos, portanto, numa situação complicada. Na ilha de Iapé, este não era o mesmo background daquela população. Havia uma exposição prévia à dengue, porém de menor dimensão daquela observada no nosso meio, mas, na verdade, isso
não se caracterizava do ponto de vista de vacinas de febre amarela. Então, na verdade, na ilha de Iapé, eles fizeram uso da sorologia e da viremia, mas isso não é factível na nossa região. No nosso país, já disse aos senhores que está bem claro que o nosso vírus é o vírus asiático e que, portanto, os testes moleculares utilizados com sucesso na Polinésia poderão ser úteis para nós. Como que o vírus foi introduzido no Brasil? O vírus não se sabe ainda como o vírus foi introduzido no Brasil. Houve uma primeira suspeita que isso pudesse ter se dado durante a Copa do Mundo de futebol do ano de 2014. Porém, não havia nenhum time da região acometida pela doença naquela ocasião participando da Copa do Mundo. Porém, posteriormente, houve um campeonato de iatismo realizado no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, que contou com remadores que vieram da Polinésia, da Nova Caledônia, das Ilhas Cook e da Ilha de Páscoa, regiões onde a epidemia de Zika vírus estava acontecendo no ano de 2014. Então pode estar aqui, talvez, o elo de ligação com o nosso país. Essas são, então, as evidências clínicas e epidemiológicas e a situação atual da Zika virose no nosso meio. Para finalizar, faria 2 breves comentários sobre as complicações neurológicas. 2 são as complicações neurológicas que nos preocupam. Certamente a microcefalia, a mais importante delas, pelo potencial de comprometimento não só clínico como social dessa geração de crianças extremamente comprometidas que nasce hoje no Brasil. Recordo rapidamente que a definição de microcefalia é baseada na medida do perímetro cefálico ao nascer, e temos que tomar cuidado nessa medida, porque, na verdade, embora haja padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, eles devem levar em conta nos recém-nascidos pré-termo, que são menores e podem ter um perímetro cefálico menor em função da situação de pré-termo, deve levar em conta o sexo do bebê e a idade gestacional. Então, isso deve ser aplicado segundo curvas padronizadas para o estabelecimento dessas correções para a idade gestacional e o sexo. No nosso país hoje, o Ministério da Saúde padroniza que qualquer perímetro cefálico igual ou inferior a 32 centímetros em recém-nascidos de termo, ou menor que 2 desvios padrão nos pré-termos, de acordo com as curvas de Fenton, deve ser considerado suspeito de microcefalia e notificado como tal, para ser posteriormente confirmado ou não. Há muitas causas de microcefalia. As doenças infecciosas, várias podem estar relacionadas à microcefalia. E aqui é uma lista delas, como os senhores podem ver, além das doenças genéticas adquiridas, ou mesmo as intoxicações. Eu gosto de lembrar muito da toxoplasmose, da sífilis congênita, da citomegalovirose, porque elas continuam presentes no nosso país. E gostaria de lembrar que o Brasil foi declarado país livre de rubéola pela Organização Mundial da Saúde em novembro do ano passado, justamente o ano em que os primeiros relatos de microcefalia potencialmente relacionados a Zika vírus foram descritos no nosso país. Então parece que substituímos uma virose pela outra do ponto de vista dessa tragédia para os recém-nascidos. Queria lembrar também que há quase 40 anos falamos, ou mais, eu há quase 40 anos falo de sífilis congênita. Aliás, me recordo de um dia quando eu estava aqui nessa sala, em 1978, fazendo a prova de ortopedia do 4º ano do curso médico, e uma das questões da prova foi: descreva as manifestações clínicas da sífilis congênita. E parece que, passados 40 anos, ainda estamos enfrentando o mesmo problema, ou talvez com mais intensidade hoje do que há 40 anos atrás. E eu acho que eu acertei a resposta. Bom, queria lembrar aos senhores que, na verdade, a microcefalia depende da fase de organogênese do sistema nervoso central. Então, provavelmente, pelo que se sabe, pela analogia com as outras infecções congênitas, estaria restrito ao primeiro trimestre. Mas isso não exclui a possibilidade de outras malformações, menos importantes, até do sistema nervoso central, mesmo que a infecção ocorra posteriormente na gestação. Temos que acompanhar isso. A microcefalia foi pela primeira vez descrita no Brasil e potencialmente implicada ao Zika vírus em Pernambuco, em outubro do ano passado. 29 casos nascidos a partir de agosto daquele ano em diferentes hospitais,
mães que deram à luz em diferentes regiões de Pernambuco, todas com perímetro cefálico muito pequeno, sejam recém-nascidos a termo ou próximos do termo. Isso fez com que o Brasil notificasse a Organização Mundial da Saúde dessa possibilidade e, a partir daí, estudos retrospectivos foram feitos na Polinésia Francesa, mostrando que lá também, durante a epidemia de 2014 e 15, houve malformações do sistema nervoso central, até então não previamente relatadas. A partir daí, tivemos a detecção na Paraíba, em líquido amniótico do vírus, em 2 gestantes com exantema na gestação que tinham fetos que exibiam microcefalia. Tivemos no Ceará o vírus sendo identificado do tecido nervoso de um recém-nascido que morreu e que era microcéfalo, o que fez com que já ao final de novembro do ano passado a Organização Mundial da Saúde declarasse a zicovirose uma emergência de saúde pública de importância internacional. Essa é a distribuição espacial dos casos notificados de microcefalia suspeitos até o final de fevereiro último e os casos confirmados. Então percebam que os casos confirmados ainda se concentram mais intensamente na região Nordeste, onde a epidemia de Zika virose começou no Brasil. Nós não tínhamos um denominador claro, porque até então, embora o SINASC exigisse a notificação de anomalias congênitas e a descrição delas, isso não era feito com muita clareza e exatidão no nosso país. Então, a série histórica de microcéfalos no Brasil era de cerca de 150 por ano, quando em 2015 tivemos mais de 1.000 casos, o que, na verdade, chama bastante a atenção. Finalizando, a outra complicação neurológica é a síndrome de Guillain-Barré, como todos sabemos, uma polirradiculoneurite de natureza autoimune, frequentemente pós-infecciosa e que já havia sido previamente relatada em outras flaviviroses, West Nile, encefalite japonesa, chikungunya e dengue. A primeira suspeita, como eu já disse, da associação entre Zika virose e Guillain-Barré aconteceu na Polinésia Francesa, na epidemia de 2013 e 2014, e esta semana, não sei se vocês viram, saiu publicado um artigo no Lancet, um artigo muito bem feito, um estudo caso-controle de síndrome de Guillain-Barré na epidemia de Zika virose na Polinésia Francesa, tendo como casos os casos de Guillain-Barré e como controles pacientes internados no mesmo hospital com doença não febril ou pacientes virêmicos com Zika virose que não mostraram alterações neurológicas. Quais são as conclusões desse trabalho? O que é o Guillain-Barré potencialmente associado ao Zika vírus? Tem achados clínicos semelhantes aos observados no Guillain-Barré de outras causas, não vai dar para a gente detalhar isso muito. Os achados de eletroneuromiografia são de um acometimento axonal, porém os anticorpos antiglicolípides não são encontrados em grande frequência e a recuperação desses pacientes é mais rápida. Embora alguns pacientes tivessem tido necessidade de assistência respiratória mecânica, internação em UTI, o tempo de evolução da doença foi mais curto e a doença foi benigna. Na verdade, é importante mostrar que a viremia PCR por Zika vírus foi negativa em todos os casos de Guillain-Barré associados a essa virose, porque, na verdade, ela ocorre, em mediana, 6 dias após o início das manifestações clínicas. E eu já disse que a viremia é de curta duração. Finalizando, quais são os fatos? Nós estamos frente a uma arbovirose transmitida pelo Aedes no nosso meio, que teve uma rápida disseminação no nosso continente. Essa epidemia está em franca expansão territorial no Brasil, num contexto onde há simultaneamente a circulação de outros flavivírus, o dengue e o chikungunya, Há um excesso de casos com complicação neurológica com associação temporal e espacial, porém ainda não há uma definitiva associação etiológica entre essas situações. Estamos chegando lá e provavelmente elas serão confirmadas. Quais são as dúvidas? A lista de dúvidas é maior do que a lista de certezas. Nós não sabemos qual é a história natural dessa infecção, não sabemos qual é a cinética viral e, portanto, qual é o potencial de transmissibilidade não vetorial, não sabemos se ela pode ser transmitida por outros vetores, ainda não está clara e definitivamente a associação entre esta infecção e as complicações neurológicas, os mecanismos patogenéticos e se há cofatores que expliquem a ocorrência dessas complicações, nós ainda não sabemos.
E, na verdade, talvez o espectro de anomalias congênitas seja maior do que aquele que a gente imagina neste momento, e ainda temos dúvidas de como fazer o diagnóstico após o período inicial de viremia. Como que o HC está se posicionando em relação a isso? Foi dada prioridade a essas 4 situações: a vigilância de gestantes com síndrome exantemática febril, a vigilância de gestantes com suspeita de anomalia congênita fetal, porque a nossa obstetrícia é referência para anomalias congênitas fetais, recebe gestantes da rede, a vigilância de recém-nascidos com microcefalia e a vigilância de pacientes com síndrome de Guillain-Barré. Há toda uma lista de passos do que deve ser feito do ponto de vista da notificação, do protocolo de investigação diagnóstica e do acompanhamento terapêutico e clínico, lembrando que a Guillain-Barré vai ser tratado de maneira habitual e os outros casos não tem nenhum tratamento específico, mas eu não vou me detalhar isso, porque tanto nos casos de Zika como nos casos de chikungunya, isso será amplamente divulgado a semana que vem, após a entrega dessa documentação oficialmente para a diretoria clínica. Vocês estão recebendo em primeira mão. E queria dizer que a notificação do caso suspeito, e isso é importante para o pronto-socorro de ortopedia, deve ser feita no HCMed online, já pelo médico que atendeu o paciente na emergência. Então, todos têm que saber, e depois vão ter mais detalhes sobre isso, de como acessar o HCMed e fazer o preenchimento da ficha de notificação epidemiológica pela internet. É bem simples, bem fácil de fazer. Para finalizar, agradeço mais uma vez o convite e não poderia deixar de agradecer o grupo assessor de Zika vírus da diretoria clínica, que junto comigo compuseram esse material, o Dr. Lauro Perdigão, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que me ajudou a montar a apresentação. Obrigado e perdão por ter excedido um pouco o tempo.